Olá, pessoal, voltamos aqui com os fármacos que afetam a transmissão noradrenérgica. Então, vamos entender. A gente parou no ponto onde a gente entendeu um pouquinho da fisiologia do sistema noradrenérgico, agora a gente vai entender um pouquinho sobre os fármacos que afetam esse sistema. E quando a gente pensa nesses fármacos, a gente tem desde medicamentos que estimulam e que inibem o receptor, os agonistas e antagonistas, os transportes do neurotransmissor, então a gente tem como bloquear esses transportes e melhorar a depressão, por exemplo, e medicamentos também que inibem as enzimas que degradam a noradrenalina, como os inibidores da MAO. Porém, hoje a gente vai ficar restrito aos medicamentos que são ou agonistas ou antagonistas do sistema noradrenérgico, tá? E aí, eu coloquei esse slide só para vocês revisarem qual é o papel de cada receptor, para a gente conseguir entender como mexer nesse receptor pode ser útil de forma terapêutica, tá? Bom, e aí eu vou começar com os agonistas, tanto dos receptores alfa como os receptores beta. Lembrando que os receptores alfa, a gente tem o receptor alfa 1 e alfa 2, e os beta, o receptor beta 1, beta 2 e beta 3. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no receptor alfa 1, ele é um receptor que, ao ser estimulado, ele é acoplado a uma proteína, como a gente pode lembrar que é a proteína GQ, e ele aumenta a quantidade de cálcio dentro da célula, por aumentar a formação de IP3. Como ele aumenta a quantidade de cálcio no músculo vascular, né, no músculo liso do vaso, ele acaba gerando vasoconstrição. E a gente tem dois medicamentos, tem um terceiro aqui que eu queria até anotar para vocês aqui, que se chama nafasolina. Esse medicamento, ele é muito comum da gente encontrar naqueles soros fisiológicos, medicamentos que a gente usa para desobstruir o nariz, como Sorine, né, o soro. Esses medicamentos, eles são à base de nafasolina, antigripais à base de fenilefrina, e a gente tem também alguns medicamentos de administração nasal que tem oxmetazolina. E o que eles fazem? Todos eles são utilizados para descongestionar o nariz, tá certo? Em casos de rinite, de sinusite ou de simples gripe, tá? Como é que eles funcionam? Como eles estimulam os receptores alfa-1, a gente tem um aumento dessa vasoconstrição. E aí, o aumento dessa vasoconstrição diminui a congestão nasal. Por quê? Muitas vezes, quando o nariz está com um processo inflamatório envolvido, ele edemacia. E é esse edemaciamento que a gente consegue perceber como nariz entupido. Porque como a parede do nariz incha, o que acontece é uma diminuição do fluxo respiratório. E aí, como ele gera uma vasoconstrição, você acaba tendo uma diminuição desse edema e você consegue ter uma melhora do fluxo respiratório. Então, estimular a vasoconstrição nasal gera diretamente uma melhora da congestão nasal. Qual é o problema que esses medicamentos têm? Tanto a nafasolina, como a fenilefrina, como a oxmetazolina. Gente, receptor alfa-1 eu não tenho só no vaso do nariz, eu tenho ele também nos vasos periféricos. Então, essa via de administração é uma via que consegue atingir a corrente sanguínea. Então, se for utilizado em concentrações além do que a posologia recomenda, que é normalmente os que são de gotejar, normalmente de 1 a 2 gotas, de 3 a 4 vezes ao dia, normalmente se ultrapassa essa posologia e aí você pode ter um aumento da pressão arterial, tá? Então, esse é o cuidado que tem que se ter para não ter nenhum pico hipertensivo, e pessoas que tenham hipertensão ou algum problema no sistema cardiovascular também devem evitar o uso dos descongestionantes nasais à base de nafasolina, fenilefrina e oxmetazolina. Tranquilo? Continuando aqui nos receptores alfa, e continuando com o estímulo desses receptores, a gente tem o receptor alfa-2. Gente, o receptor alfa-2, lembrando que ele é um receptor pré-sináptico. O que acontece com ele? Quem não lembra, volta lá na aula de sistema noradrenérgico. A gente tem o que se chama de feedback negativo. Toda vida que a noradrenalina se liga nesse receptor, ela vai diminuir a liberação, né, a fusão da vesícula com membrana e liberação da noradrenalina aqui na fenda sináptica. Então, o que a gente precisa fazer se eu penso, por exemplo, numa situação de hipertensão? Toda vida que eu estimular mais esse receptor, o efeito negativo aqui, né, o estímulo negativo aqui para essa fusão de vesícula vai aumentar. Então, quanto mais eu estimular esse receptor, ou seja, com um agonista, eu vou ter um feedback negativo aumentado. Então, eu vou
dar a informação para aquele neurônio que ele tem que enviar menos noradrenalina. E se eu envio menos noradrenalina, ela vai se ligar menos nos receptores e, consequentemente, a minha pressão cai. Então, a clonidina pode ser utilizada no tratamento da hipertensão, porque ela diminui a liberação de noradrenalina e, com isso, diminui a estimulação dessa noradrenalina nos seus receptores. Tranquilo? Então, vistos os agonistas dos receptores alfa, a gente vai falar agora dos agonistas dos receptores beta. Lembrando que os receptores beta, a gente tem o beta 1, temos também o beta 2. Ah, professora, está faltando um beta, o beta 3, de fato. Temos também o beta 3, mas a gente não tem medicamento que afete esse receptor ainda, tá? Existe um medicamento chamado dobutamina, que esse medicamento ele é um agonista do receptor beta-1. Lembrando que o receptor beta-1 é acoplado à proteína GS, que vai estimular a formação de AMP cíclico, e esse aumento de AMP cíclico vai gerar taquicardia, tá? O que estimular esse receptor, que é o que a dobutamina está fazendo, pode ser útil para mim do ponto de vista terapêutico, né, do ponto de vista clínico. Ele pode ser usado para choque cardiogênico, ou também utilizado em casos de insuficiência cardíaca, porque ele faz o coração bater mais forte. Então, se o paciente está em parada cardíaca ou com o coração fraquinho, ele pode aumentar esses batimentos e melhorar o débito cardíaco do paciente, tá? Já os receptores beta-2, vamos lembrar onde é que eles estão? No pulmão, estão no fígado, estão também na parede do trato gastrointestinal e na bexiga, estão também no vaso e são todos acoplados à proteína GS, também como todos os receptores beta são, tá? Então, a gente vai ter aqui um aumento do AMP cíclico, pensando especificamente no pulmão, né, na musculatura. O que esse AMP cíclico faz na musculatura do pulmão? Dilatação, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que está com asma, com crise, o que eu posso fazer? Eu posso estimular esse receptor alfa-2, que essa broncodilatação vai tirar esse paciente da crise asmática dele. Ah, professora, quer dizer que no meu pulmão eu tenho, por exemplo, o receptor beta-2, mas lá do sistema colinérgico eu também tenho o receptor M3, que o M3, quando é estimulado, gera broncoconstrição. E o beta-2, quando é estimulado, gera broncodilatação. Né? Então, terapeuticamente, a gente tem 2 medicamentos que podem aliviar as crises de asma. Eu posso inibir o receptor M3 para bloquear essa broncoconstrição. Quem faz isso é o Atrovent, que é o ipratrópio. Lembram da nossa aula de sistema colinérgico? O ipratrópio. E tenho também no sistema adrenérgico, já que ele causa broncodilatação, a gente precisa estimular. E para estimular o receptor beta-2, a gente tem várias opções. O salbutamol, o fenoterol, o formoterol, o salmeterol e a terbutalina. Todos eles são utilizados para alívio de crises asmáticas, tá? Tem um uso do salbutamol especificamente, que além de aliviar a asma, o salbutamol também pode evitar trabalho de parto prematuro, quando ele é administrado por via oral, tá? Quando esses agonistas eles são administrados por via de nebulização ou daquelas bombinhas, que é a via respiratória, ele não tem essa ação que a gente consegue visualizar, por exemplo, lá no útero, tá? Normalmente eles têm uma ação mais localizada no pulmão, embora eles possam trazer como efeito adverso, queria chamar a atenção para vocês aqui, para o efeito adverso de tremor. Se alguém aí está assistindo é asmático, consegue lembrar que esses medicamentos provocam tremor e taquicardia, tá certo? Porque o receptor beta-2 é muito parecido com o receptor beta-1, que está no coração, e o receptor beta-2 também está localizado na musculatura esquelética, ok? Bom, e o salbutamol, quando pensado no seu uso para evitar trabalho de parto prematuro, é porque ele vai lá na musculatura do útero e relaxa. Do mesmo jeito que ele relaxa a musculatura pulmonar, ele também causa um relaxamento da musculatura uterina. E aí ele pode diminuir o risco de um bebê nascer antes do tempo por contrações uterinas, tá certo?
A própria adrenalina pode ser usada na forma de medicamento, ela é usada na combinação com anestésicos locais para aumentar a duração de ação desse anestésico local ou para diminuir o risco de óbito em pacientes com reação anafilática. Né? Lembrando que reação anafilática vocês aprenderam na disciplina de imunologia. É uma reação que normalmente ela é mediada por um anticorpo chamado IgE, e esse anticorpo ele gera uma liberação maciça de histamina pelos mastócitos, o que pode gerar edema de glote, angioedema, que dificulta broncoconstrição muito intensa, que dificulta a respiração do paciente. Então, a adrenalina de forma subcutânea, ela consegue muitas vezes retirar de forma mais fácil, vamos dizer assim, o paciente de risco quando ele está em reação anafilática, tá bom? Então, nós vimos os agonistas alfa e os agonistas beta. Agora a gente vai ter que mudar, virar a chave aí do raciocínio, que é pensar nos antagonistas. O que os antagonistas fazem? Eles se ligam no receptor, mas eles não ativam. E eles estão impedindo que a noradrenalina ou a adrenalina ative esse receptor, tá? Pensando nos antagonistas, eu vou falar para vocês do mesmo jeito que a gente falou na ordem primeiro de receptor alfa, depois de beta, eu também vou seguir essa mesma ordem, né? E pensando nos receptores alfa, lembrando que a gente tem o receptor alfa 1, eu tenho 3 medicamentos, que é a prazosina, a terazosina e a doxazosina, que bloqueiam o receptor alfa 1. A gente já teve medicamentos não seletivos, que bloqueavam tanto o alfa 1 quanto o alfa 2, que também foram utilizados para hipertensão. Mas hoje, por causa do menor efeito adverso que esses medicamentos provocam, eles são mais seguros para o uso como antihipertensivo. Então, a prazosina, a terazosina e a doxazosina, elas são utilizadas, né, como indicação, elas têm como principal indicação clínica o tratamento da hipertensão. E por que elas conseguem fazer isso? Gente, quando elas bloqueiam o receptor alfa 1, lembra que o alfa 1 faz vasoconstrição. Quando eu não deixo a noradrenalina se ligar nesse receptor, o que eu vou ter? Vasodilatação. E essa vasodilatação provoca uma redução na pressão arterial. Lembrando, gente, que pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, quando eu falo de débito cardíaco, eu estou falando de coração. Quando eu falo de resistência vascular periférica, eu estou falando de vaso e rim, tá? Então, mexer no coração, no vaso e no rim acaba interferindo também no parâmetro pressão arterial. Então, se eu gerar vasodilatação, a pressão cai. Se eu diminuir débito cardíaco, diminuindo os batimentos cardíacos, a pressão também cai. Queria chamar a atenção para vocês para a tansulosina, que ela é também um antagonista de alfa 1. Em teoria, ela também reduz a pressão, só que ela reduz a pressão numa potência menor que esses 3. Então, ela não é muito utilizada como antihipertensivo. O uso da tansulosina é mais utilizado para hiperplasia prostática benigna. Não para hiperplasia em si, embora ela ajude a próstata não crescer tanto. Mas, principalmente, né, lembrando aqui que a gente tem a bexiga. Aqui na parede da bexiga, eu tenho músculo, no músculo eu tenho o receptor M3 e o receptor beta 2, e no esfíncter eu tenho o receptor alfa 1. Né? Então, a gente pode interferir aqui no funcionamento da bexiga, tanto no sistema colinérgico, através do estímulo e do bloqueio do receptor M3, como também nos receptores alfa e beta da noradrenalina. Então, imagine um paciente que tem hiperplasia prostática benigna, que ele tem dificuldade de fazer xixi. A bexiga dele está o tempo todo cheia, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero eliminar esse xixi. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a eliminar xixi? Tenho 2 possibilidades. Eu posso estimular o músculo, e aí a gente viu que dentro do sistema colinérgico a gente tem um medicamento que estimula o músculo, que é o betanecol, que é um agonista dos receptores M3. E dentro do sistema noradrenérgico, o que a gente utiliza aqui de estratégia para estimular a saída desse xixi nos pacientes que estão com dificuldade de fazer xixi por causa da hiperplasia? O receptor alfa 1, lembra que ele é acoplado à proteína GQ, ele faz contração, né? O alfa 1, quando está no músculo da bexiga, ele contrai esse músculo e dificulta a saída do xixi. Certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é bloquear o receptor alfa 1, né? Eu estimulei o M3, mas eu posso também bloquear o receptor alfa 1, porque eu não terei essa contração. Se eu não contraio, o esfíncter relaxa e o xixi consegue sair.
Então, a gente tem duas alternativas, né, pensando nos dois sistemas de tratamento da retenção urinária provocada por hiperplasia prostática benigna, que é o estímulo de M3, que é o betanecol, e o bloqueio de alfa-1 com tansulosina, que bloqueia o sistema noradrenérgico e relaxa o esfíncter. O estímulo do betanecol vai estimular a contração do músculo da parede e o bloqueio do alfa-1 vai relaxar a musculatura do esfíncter, melhorando a retenção urinária. Tá? Aqui eu coloquei só um resuminho para vocês do que cada um deles fazem. E aí a gente vai entrar, talvez, num dos grupos mais importantes de medicamentos que a gente tem do sistema noradrenérgico, que é, gente, os beta-bloqueadores, ou também chamado de beta-agonistas. Tá? Os beta-bloqueadores são uma das principais alternativas de tratamento da hipertensão que a gente tinha e ainda se constitui uma das grandes opções de tratamento. E o cientista que descobriu esses medicamentos, eles ganham, para vocês terem noção como isso foi importante, eles ganharam um prêmio Nobel, tá? Então, vamos lá. Eles são, como eu falei para vocês, né, fármacos extremamente importantes quando se fala desse sistema. E quando a gente pensa na pressão, né, vamos entender um pouquinho, como eu falei para vocês. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Como eu disse para vocês, o débito cardíaco tem a ver com o coração e a resistência vascular periférica com vaso e com rim. Quando a gente pensa em reduzir a pressão arterial, eu preciso reduzir o batimento cardíaco para reduzir o débito e diminuir essa resistência vascular periférica. No vaso, eu posso aumentar a dilatação desse vaso, né, ou diminuir sua contração, e no rim eu tenho que diminuir o estímulo lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente já tinha discutido na nossa aula anterior. Dentro dos beta-bloqueadores, nós temos 3 classes. O que a gente chama de beta-bloqueador não seletivo, tá, que a gente tem como principal representante o propranolol. Temos o atenolol, que é um beta-bloqueador seletivo. E temos o carvedilol, que é chamado de beta-bloqueador misto. Qual é a ideia aqui? Eles têm essa classificação de seletividade porque eles têm afinidade diferente por bloqueio dos receptores beta. O receptor, o propranolol, o medicamento propranolol, ele bloqueia tanto o receptor beta-1 como ele bloqueia o receptor beta-2. E aí eu queria que a gente chegasse nesse raciocínio junto, qual é o receptor que tem a ver com a pressão? Né? Se eu sei que a pressão tem a ver com coração, com vaso e com rim. O receptor beta-1 está onde? O receptor beta-1 está no coração e o receptor beta-1 está no rim. Tá certo? Então, o receptor beta-1, sem sombra de dúvida, é um receptor que está envolvido com o controle da pressão arterial. E o receptor beta-2 está onde? Gente, o receptor beta-2 está no pulmão, o receptor beta-2 está no fígado, o receptor beta-2 está no intestino, o receptor beta-2 está na bexiga. Então, são órgãos que não têm a ver com o controle da pressão arterial. Quando a gente usa o propranolol num paciente que é hipertenso, a pressão dele vai cair. Ele é um antihipertensivo, porque eu vou ter uma diminuição, né, do efeito do beta-1 e diminuição desse débito, e vou ter uma diminuição dessa ação no rim, também diminuição da resistência vascular periférica. Então, ele tem um efeito terapêutico importante. Ele foi o primeiro a ser descoberto. Né? Como eu falei, o cientista que descobriu o propranolol ganhou o Nobel. Só que quando eu bloqueio o receptor beta-2, eu vou mexer nos órgãos que não têm a ver com o controle da pressão. E isso vai me gerar o quê? Efeito adverso. E o efeito adverso que a gente mais percebe, na verdade, é o efeito pulmonar. Então, os pacientes que usam beta-bloqueadores como o propranolol, eles têm uma broncoconstrição. E essa broncoconstrição ela é muito leve quando a gente pensa no paciente que tem um pulmão normal. Mas quando a gente pensa num paciente que é um paciente asmático, que tem um problema respiratório crônico, essa broncoconstrição ela pode alterar a oxigenação sistêmica desse paciente, tá certo? E aí, melhorando isso, a gente desenvolveu, né, a ciência desenvolveu o atenolol, que ele é seletivo, ó, ele bloqueia só o receptor que tem a ver com a pressão arterial, e mais para frente surgiu o carvedilol. O carvedilol, ele infelizmente bloqueia o receptor beta-2 também, que está associado aos efeitos adversos, mas ele bloqueia, gente, além do beta-1, que a gente já discutiu que é importante para esse bloqueio, o alfa-1. E o alfa-1 está onde, professor? O alfa-1 está no vaso. Então, o carvedilol, ele consegue cobrir os 3 sistemas que controlam a pressão, o coração,
o sistema vascular e o sistema renal. Então, o carvedilol também é utilizado como antihipertensivo, tá certo? Então, vocês precisam lembrar dessa diferença de seletividade e como isso pode me trazer tanto benefício terapêutico, como isso pode me trazer efeitos adversos, tá certo? O benefício terapêutico deles está no bloqueio do receptor beta-1, né, pensando no não seletivo e no seletivo, e o misto ainda também tem o bloqueio do receptor alfa-1. Então, ao bloquear o receptor beta-1, eu vou ter uma redução no débito cardíaco, reduz a pressão, redução da liberação de renina, reduz a pressão, tá certo? E, obviamente, uma diminuição da minha ativação desses receptores pela adrenalina. Então, dessa forma é que a gente consegue reduzir a pressão. Trouxe aqui para vocês os 3 medicamentos que eu comentei no slide anterior, lembrando que o propranolol ele não tem nenhuma seletividade, traz principalmente como efeito adverso a broncoconstrição, então por isso ele é contraindicado para pacientes asmáticos, tá certo? Então a broncoconstrição é escrevi efeito de novo. É um efeito adverso, certo? O atenolol, ele bloqueia só o receptor beta-1, que não causa essa broncoconstrição, e o carvedilol, bloquear o alfa-1 também pode ser utilizado na hipertensão e na insuficiência cardíaca. Uma coisa que é interessante, gente, é que esses medicamentos são contraindicados para diabéticos. Professor, eu já estava entendendo que eles eram contraindicados para asmático. Aí agora já veio com diabético, né? Então vamos lá. Ele é contraindicado em asmáticos, principalmente os que não são seletivos, tá? Os não seletivos são contraindicados nos diabéticos e asmáticos. Por que asmáticos? Porque ele pode provocar broncoconstrição. E essa broncoconstrição está no bloqueio do receptor beta-2, como a gente já falou até agora, tá certo? E por que ele não pode ser usado para diabéticos, principalmente diabéticos insulino-dependentes? Porque, gente, lembra que o receptor beta-2 que ele bloqueia está também lá no fígado. Fazendo o que lá no fígado, professora? Um negócio chamado glicogenólise e gliconeogênese, aumentando a glicemia. E aí, quando a gente tem pacientes, por exemplo, que são insulino-dependentes, eles têm uma característica de terem maior risco pelo próprio uso da insulina de hipoglicemia. Então, eu preciso que o meu fígado esteja apto a, caso esse paciente tenha uma hipoglicemia, ele realizar a glicogenólise e gliconeogênese e essa glicemia subir. Se eu bloquear esse receptor, né, como eu bloqueio com propranolol, com carvedilol, o meu fígado não vai conseguir aumentar a glicemia numa situação de hipoglicemia. Então, o paciente ele não vai conseguir se recuperar de forma fisiológica de uma hipoglicemia. E isso é um risco a mais para esse paciente. Porque se não tiver glicose, o cérebro não funciona. Se o cérebro não funciona, ele não envia caminho para a periferia, não envia informação do que a periferia tem que fazer, que o coração tem que bater, que o pulmão tem que respirar, que as funções metabólicas precisam acontecer. Tá certo? Então, esses medicamentos são contraindicados para diabéticos e são contraindicados para asmáticos. E aí, alguns dos efeitos adversos que eles provocam, já tinha comentado com vocês, né? Broncoconstrição, o que faz ele ser contraindicado para o paciente diabético e asmático. Lembrando que quem não é diabético e asmático e não tem um pulmão reativo não sofre esse efeito de broncoconstrição de forma clínica, tá? Não tem nenhum impacto clínico. No início do tratamento, ele tem sinais de insuficiência cardíaca, porque como o coração começa a bater mais devagar, naturalmente o que acontece é você acaba tendo que se acostumar com menos sangue no seu corpo, então você acaba não conseguindo, às vezes, demanda de oxigênio para ações que demandem um pouco mais de energia, né? Então, por exemplo, se você é acostumado a fazer uma caminhada todo dia e você começa a usar beta-bloqueador, essa sua caminhada você vai se sentir mais cansado nas primeiras semanas. Depois o seu corpo se adapta, tá certo? Mas nas primeiras semanas ele causa isso. Né? Isso devido a essa bradicardia, como eu disse para vocês, tem dificuldade de recuperação de uma hipoglicemia, o que faz ele ser contraindicado para diabéticos, né? Contraindicado para diabéticos e por causa da broncoconstrição, contraindicado também para asmáticos, tá? No início você tem um cansaço, que é justamente por causa dessa falta de sangue, e extremidades frias, mãos e pés, justamente porque como o volume sanguíneo está diminuído, o débito cardíaco está diminuído, a oxigenação das periferias ela fica um pouco mais lenta, então você pode ter essa sensação de mãos e pés gelados. Mas isso dura mais ou menos umas 2-3 semanas. Depois disso, todos os efeitos, com exceção da broncoconstrição nos asmáticos e
da dificuldade de recuperação da hipoglicemia em diabéticos, esses efeitos aqui de depressão cardíaca, de fadiga, de extremidade fria, tende o paciente se acostumar com esse novo volume sanguíneo 2, 3 semanas após a iniciação do medicamento. Joia, gente? Então, esse é o conteúdo de AV1 da gente. Lá no portal, né, no Aluno Online, tem estudos, tem GDs, né, que são estudos dirigidos para vocês fazerem, revisarem, e na semana correta vai ser liberado para vocês a AV1 na plataforma, e todas as instruções de envio dessa AV1 vai estar incluída no documento, tá bom? Valeu, até a próxima!